Olá, graça e paz a todos. Vamos aí então para a nossa reflexão deste domingo. E a nossa palavra hoje se encontra em 1 Coríntios 2, o versículo 16. Tá? Antes de ler esse versículo conclusivo de Paulo, é interessante nós vermos que desde o capítulo 1 e aqui terminando o capítulo 2, Paulo vem aqui contrastando a sabedoria humana com a sabedoria de Deus, com a mente humana com a mente de Deus. E obviamente aqui o caráter da pregação dele era unicamente Cristo e a cruz de Cristo, tá? A sabedoria do Espírito Santo, que ele foi enviado para isso, que é a verdadeira sabedoria, que é ter então a verdadeira mente, o verdadeiro ensino, que pode nos transformar, que pode nos fazer melhor, tá? Que pode nos dar uma nova forma e maneira de agir na vida, tá bom? Então aqui, o versículo 16 diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, irmãos, temos a mente de Cristo. Nós, porém, irmãos, temos a mente de Cristo. Foi a pergunta que eu me fiz: que tipo de mente é a minha? Obviamente aqui é uma assertiva, uma afirmativa de Paulo. Mas uma vez que a mente, ela nos conduz, uma vez que a mente dita a nossa maneira de ser, de agir, aliás, nós costumamos dizer em frase, e é mesmo, que nós somos fruto daquilo que nós pensamos. Daí me veio a pergunta: que tipo de mente é a minha? Como eu me conduzo? Como eu ajo no mundo? Então é o seguinte, todos nós sabemos que a mente comanda o corpo, certo? E comanda mesmo. Tipo de fala, até o caminhar, direção, movimento, pensamento, até o pensamento, do pensamento que a nossa mente ela é comandada. Eu estou aqui nessa manhã falando com você, porque a minha mente ela estava já agendada para esse momento, focada nisso, responsabilizada para isso, submissa, olha só a palavra, submissa a esse momento. Por isso eu estou aqui. E é a mente mesmo quem conduz tudo que nós fazemos. Inclusive, tem alguma coisa interessante aqui que eu coloquei, inclusive as nossas emoções. A nossa emoção, ela nunca pode ser maior do que a nossa razão, o nosso pensar, a nossa mente. Nós não somos conduzidos pela nossa emoção. Aliás, quem age de forma passional, nós já sabemos que age de forma desequilibrada. Tá certo? É a mente mesmo quem deve comandar. É a mente, então, quem vai ditar se nós somos saudáveis ou não. A saúde ou a doença no corpo é a mente, sim, é a mente quem vai dizer e comandar. Mesmo que, olha só, que o corpo esteja doente, mas se a mente tiver sã, a pessoa ela vai passar por esse momento difícil, dificuldade, olhando para a vida com outra perspectiva. Isto é a mente. Então, a mente ela tem o poder de adoecer e tem também o poder de curar. E a transformação na vida daqueles irmãos ao qual Paulo estava falando aqui era tão somente dessa nova mente, dessa nova postura na vida, concedida tão somente por Deus. E aqui ele faz o contraste, então, entre a mentalidade do mundo e a mentalidade daquele que é de Deus. Que esse que é do mundo, ele não pode, inclusive, entender essa nova forma de ser, de agir, da mentalidade daquele que é de Deus. É por isso que aquele que é de Deus, não cabe nele ser um ser, é isso mesmo, ganancioso. Ser um ser que não está com as suas ações em dia conectadas com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus é. É isso que Paulo estava falando àqueles irmãos. Então, irmãos, a mente é algo tremendamente desafiador para todos nós. Por isso eu me fiz a pergunta: que tipo de mente é a minha? A minha mente é de Cristo. Porque é dela que acontecem as nossas maiores batalhas, não é mesmo? De decisão e de ação em tudo que nós fazemos. É redundante, mas eu vou dizer novamente, porque é mesmo. Porque que tipo de mente é a minha, é a sua? Se a nossa mente for de Cristo, nós vamos ter as ações ou a ação de Cristo. Por isso que nós somos frutos do que nós pensamos. E se nós temos a mente de Cristo, nós vamos ter atitudes de Cristo.
Então, rapidamente, eu separei aqui, porque não vai dar para a gente falar sobre tudo, é uma reflexão, eu quero ser rápido hoje. Eu separei aqui algumas coisas, né, de que eu vejo na mente de Cristo, tá bom? E nós vamos ver então agora como que Cristo agia. Tem muito mais coisas, mas eu separei aqui algumas que eu quero ver com você sobre como era a mente de Cristo. E o texto diz que nós temos a mente de Jesus, de Cristo. Quer ver a primeira delas? Jesus tinha uma mente indesistível. Olha só. Mente indesistível é uma mente que não desiste. Sim. Você já percebeu que na forma de Jesus ser, agir em todo o tempo e com a missão que ele veio, em algum momento ele poderia até desistir? Ele poderia sim. Olhando para o mundo, olhando para o futuro, olhando para a vida, olhando para as pessoas hoje, Jesus poderia falar assim, poxa, isso não vai valer a pena, né? Mas Jesus tinha uma mente indesistível. De mim e de você, como pessoa que nós somos. Jesus não desistia por nada. Jesus ele tinha bom ânimo em tudo com a vida. E via a vida como uma oportunidade. Olha só como era a mente de Jesus. Em suas orações, inclusive, ele dizia, graças te dou ao Pai. Sempre Jesus dizia isso, graças te dou ao Pai em tudo. Tanto nas coisas boas, quanto nos momentos difíceis e ruins que ele viveu. Foi ele quem disse, e nós já sabemos disso, tem de bom ânimo. E aí, não porque todo dia as coisas estavam bem e perfeitas, mas pelo contrário, porque ele tinha uma mente de Deus, ele tinha uma mente indesistível, né? E que ele era mesmo animado em sua vida. Aliás, eu estava dando uma olhada na palavra original, alma, e a palavra no original ela tem a sua declinação para o latim que é animus. A alma é animus, animada. Uma alma sadia, uma mente sadia, ela é uma mente animada. É uma alma que olha para a vida com outros olhares. É aí que entra, inclusive, a questão da fé. Que mente é a minha? Que mente é a sua? Indesistível? Eu espero que seja. E a mente de Jesus era. Por isso ele cumpriu a missão dele. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, de tantas, é que Jesus ele tinha uma mente renovável. Uma mente renovável. Jesus não acumulava mágoas no seu interior, tristezas. Jesus não acumulava raivinhas passadas, acontecimentos passados. Jesus tinha uma mente renovável, sempre pronta, uma mente que perdoava, uma mente que olhava para o ser humano no outro dia com mais amor ainda. Isso é uma mente de Deus. Já pensou se Jesus ficasse guardando coisinhas no coração? Eu coloquei coisinhas mesmo, que são tão... É pequeno, né? Eu tenho aprendido assim, a gente ficar guardando coisas, a gente precisa renovar a mente, crescer, ser grande, ser maduro. É para nós, estou falando para mim. Se Jesus ele ficasse guardando coisinhas no seu coração, raivas, tristezas, inclusive do povo que o rejeitou e foi o seu povo, ele teria voltado para o céu antes da hora. Com certeza. Teria largado tudo, deixado tudo para lá, se ele não tivesse uma mente renovável. Mas todos os dias, incrível, olha a mente de Jesus. Ele tinha uma palavra nova para alguém, justamente porque ele tinha uma mente renovável. Ele disse para uma das mulheres pecadoras da época, vai e não peques mais. Jesus sempre tinha uma palavra de bênção para alguém por ter a mente renovável. Olha só o que Jesus dizia, ou disse ao longo do seu ministério, o que é impossível aos homens. Ó Pedro, é possível para Deus. Para um outro, uma vez, quando perguntaram e mostraram alguém doente, numa enfermidade, e eu quero dizer, olha só que interessante, talvez você esteja enfermo hoje. Jesus disse assim numa certa ocasião para os seus discípulos, esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para que se manifeste através dela a glória de Deus. Que mente fantástica. É para nós, hein? Eu não te disse que se creres, disse para Marta, verás a glória de Deus? Você crê ou não? Mente fantástica de Jesus, hein? E olha só que tinha tudo e todos contra ele naquele momento. Ninguém acreditava. Em outras ocasiões também. Não acreditavam em Jesus. Mas Jesus tinha a mente renovada. Por isso ele dizia
o que disse. No finalzinho já ali da sua vida, já pregado na cruz, antes de entregar o seu espírito a Deus, olha só o que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha só. Para dizer isso, precisa ter uma mente renovável, para dizer isso, precisa ser grande na vida. Foi Paulo quem disse, nós conhecemos Romanos 12, 2. Irmãos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que assim, tendo a mente renovada, transformada, aí sim vocês possam experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quem tem a mente renovada, quem tem a mente renovável todos os dias, certeza, experimenta a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Outra coisa que eu quero destacar aqui, que eu vi e que eu vejo na mente de Jesus, ele tinha uma mente de oração. E mente de oração significa uma mente de intimidade com Deus. Nos cultos dessa semana, inclusive, nós tratamos sobre oração, e nunca é demais falar sobre oração. Mas Jesus tinha uma mente de oração. E eu destaquei aqui algumas frases do culto de quarta e sexta da semana que se passou, e algumas frases lá que nós trabalhamos dizem assim, ó, oração é a arma mais poderosa que temos contra qualquer ataque do inimigo. E é mesmo. Você tem qualquer dificuldade que você tiver na vida, qualquer problema, quer seja físico, emocional, espiritual, está nervoso, estressado, tá aí, né? Para-choque de caminhão ou adesivo, está estressado, vai pescar. Eu digo o seguinte, está estressado, vai orar. Uhum. Porque só assim a gente pode enfrentar todo o ataque do inimigo. Na oração, porque vamos até Deus, absorvemos a força de Deus que precisamos para nós. É mesmo. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Agora, a oração tem esse particular de que quando a gente vai a Deus, que isso é voluntário, é de mim, é de você, e pela fé, inclusive. A gente vai até Ele com problema, com a dificuldade, nós absorvemos o poder, a força de Deus para nós. E foi o versículo que nós trabalhamos no culto de oração dessa semana que se passou. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E qual é a forma, irmãos, que nós temos de nos fortalecer no Senhor? Oração. E Jesus tinha uma mente de oração. Nas primeiras horas do dia, Jesus orava. Olha só, antes de realizar qualquer coisa, qualquer milagre, Jesus orava. E depois de realizar, ele ia agradecer. Oração em todo tempo, todo momento. Ele tinha uma mente obediente, então, e de gratidão. E olha que a missão de Jesus, a missão dele, era morrer por nós e morte de cruz, como diz Filipenses 2:8. Mas ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Tudo isso porque ele tinha uma mente de oração. E mais, Jesus agradecia a Deus por isso. Ele tinha uma mente divina e uma mente empática. Eu fiz uma pergunta para mim e eu quero fazer para você também. Jesus tinha uma mente de oração. E ele tinha uma missão de vir morrer por nós, morrer pela humanidade. A pergunta é essa. Se Deus te desse a missão, não de morrer pelo mundo, mas se Deus te desse a missão de morrer pelos irmãos da sua igreja, aqui da primeira de Guariba, você agradeceria a ele por essa missão? A gente morrer pela igreja. E, obviamente, aqui só lembrando que a morte aqui, que eu quero destacar, não é a morte física, para perdoar pecados, coisas assim. Essa aí Jesus já fez. Mas eu fiz uma aplicação aqui, tá? Que só lembrando que a morte aqui é do eu, do nosso interior. Ter uma mente diferente. Morremos para nós mesmos, tá certo? Para os nossos desejos, para o nosso eu, para a nossa vontade, para a nossa arrogância, para o nosso orgulho. Para que a nossa comunidade, nossa igreja seja melhor. Pois é, Jesus tinha essa mente.
uma mente diferente. Eu peço a Deus esta mente para mim. Fazer tudo para Deus. Eu repito, fazer tudo para Deus, sem reclamar de nada e de ninguém. E agradecer a Deus tão somente pela igreja ao qual eu participo. Isso é morrer para mim mesmo. E Jesus tinha essa mente de oração. A gente só consegue ser assim, orando. Outra coisa, Jesus tinha uma mente que não cedia à tentação. Quer seja essa tentação física, lembra-se da tentação? Mateus 4:11, transforma pedra em pães. Sabe o que ele respondeu, né? Então, Jesus tinha uma mente que não cedia à tentação, quer seja ela física, emocional, e poderia se sentir tentado emocional ali, né? Quando o diabo diz para ele, está escrito na palavra, pula daqui, os seus anjos, vai te pegar no colo, você não vai machucar. Sabe o que ele respondeu para Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus tinha uma mente grande. Nesse sentido, Jesus não era filhinho do papai. Jesus era filho de Deus, mas consciente. E ele venceu a tentação de forma madura, como Deus queria. Tinha uma mente diferente. E por que não dizer espiritual, hein? Tudo isso te darei se prostrado, então me adorares. Jesus disse, está escrito, Satanás. Somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Jesus tinha uma mente que não cedia à tentação. No próximo tópico, aí eu completo essa ideia aqui, porque é uma ideia bíblica. Mas Jesus tinha uma mente que não cedia à tentação. Eu até coloquei aqui, Jesus, ele poderia ser o mais bonito que já apareceu na Terra fisicamente, você não acha? Pois é, Jesus era igual a todos. E aqui com muita reverência eu coloquei, porque é mesmo. O texto bíblico diz, inclusive, né, que ele era até menos um pouquinho exteriormente do que alguns. Jesus não era bonito. Isaías fala sobre isso. Jesus era simples, uma pessoa comum e até mais feio do que alguns que já existiam. Com certeza. E ele poderia ser o mais lindo que apareceu por aqui. Mas não. Jesus tinha uma mente fantástica. O importante não é a questão física. O importante é quem ele era. E ele sabia quem ele era. Filho de Deus. Ele, quando se sentia fraco, buscava a direção do Pai. Por isso ele venceu a tentação. Tem muita gente por aí cedendo ao pecado, dizendo que a carne é fraca. Sim, eu sou humano também. Mas o texto lá ao qual se refere diz que o espírito de quem conhece a Deus é forte ou fortalecido. Em tempo difícil, de luta, busque a Deus. Não cedamos ao pecado. Não cedamos à tentação. Porque, via de regra, se apresenta no momento em que a gente está mais vulnerável e fraco. Volto aqui. Vamos orar? Por isso que Jesus não cedia à tentação. Ele estava sempre forte. É possível, irmãos, não cedermos à tentação, que tão somente vai nos prejudicar a nós mesmos, a igreja, e entristecer o nosso Deus. Jesus tinha uma mente, não cedia à tentação. Rapidamente aqui, Jesus tinha uma mente bíblica, tem tudo a ver com o tópico passado aqui, né? Jesus venceu a tentação dizendo em todo o tempo a Satanás, está escrito, claro, na Bíblia, na palavra. Jesus tinha uma mente profundamente bíblica. Você lê a palavra de Deus, coloca isso dentro da sua mente. Jesus criou, realizou, curou com a palavra. Olha só. Ele tinha uma mente bíblica, ele tinha uma mente na palavra. E ele realizou tudo isso. Quando eu coloquei aqui, curou, só lembrando que Jesus, o poder da palavra, que esse poder está em mim, em você também. Ele curou dizendo, levanta-te, ser limpo, veja. Tudo isso com o poder da palavra. Com o poder da palavra, Jesus sabia quem ele era. Com o poder da palavra, Lucas 4, 16, 19, quando ele foi à sinagoga em Nazaré, ele abriu ali o livro do profeta Isaías. Ele disse lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregar
o ano aceitável do Senhor. Aquilo, então, naquele dia estava se cumprindo na vida dele. O quê? A palavra. Jesus sabia quem era, o que veio fazer aqui, por isso tinha uma mente focada e não perdia tempo com outras coisas, porque tão somente nele se cumpria toda a palavra de Deus. Queridos, que tão somente em mim, você, como igreja de Cristo, a palavra do Senhor possa se cumprir. Ele deixou uma missão para nós. A palavra do Senhor possa se cumprir em mim e em você. Amém? Mas tem a última coisa aqui que eu quero te dizer também. Aliás, mais duas. Aguenta um pouquinho, eu quero dizer isso. Nós estamos falando sobre a mente de Jesus. Olha só que interessante. Jesus tinha a mente apaixonada pelo ser humano. Jesus tinha a mente apaixonada pelo ser humano. Irmãos, este item aqui não é fácil. Apaixonado pelo ser humano. Aí eu fui dar uma olhada, olhar o mundo, ver as pessoas, o homem. Mexer com gente não é fácil. Só uma intimidade com Deus faz a gente amar o próximo como a gente mesmo. Com os olhos da carne, por toda a violência praticada pelo homem, só com uma mente de Jesus para amar. Aí eu me lembrei de Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar que estava perdido. Só um amor de Deus pode fazer isso. Vir atrás de quem estava perdido. Jesus ama as pessoas, tanto que veio aqui e morreu por elas. Por mim e por você. E vê nelas, nas pessoas, a possibilidade de serem o que Deus as fez para ser. E Ele ama. Jesus amava. A sétima, e agora sim a última. Jesus tinha uma mente comunidade. Jesus tinha uma mente comunitária. Por isso ele formou a igreja, viveu com seus discípulos de diversas personalidades. Mexer com gente não é fácil. Moldando-os, trabalhando neles, amando-os até o fim, como ele disse lá em João 13. E no fim, no capítulo 17 de João, ainda orou por eles, dizendo: E eu não rogo, Pai, somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, eu e você, que cremos, para que todos sejam um, assim como eu e tu somos um. Desses discípulos, cheios de problema, olha aí, cheios de problema, Jesus fez uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo. É isso aí, então, que eu quero destacar hoje para nós, a mente de Jesus, como ele agia, já que uma vez a mente comanda atitudes, ações e modo de ser. Que tipo de mente é a minha? Que tipo de mente é a sua? Quero te convidar a pensarmos neste domingo, assim como Cristo. E pensando assim, como Jesus Cristo, certamente teremos a mente dele e pensaremos como ele. Que ele nos abençoe e que ele nos ajude. Se nós pensarmos como ele, a vida será mais fácil, o mundo será mais fácil, a convivência será mais fácil, a família será mais fácil. Vivermos como igreja, comunidade dele, será muito mais fácil. Um grande abraço. Esse é o desafio para nós, ter a mente de Cristo. Que ele nos ajude, que ele nos abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser.